Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona JCF. Dando continuidade aqui sobre o nosso assunto sobre Ajax, imagine a situação onde você tem, por exemplo, 7 ou 8 inputs e você quer executar via Ajax esses 7 ou 8. Você vai precisar colocar todos os nomes dos inputs aqui. Bom, felizmente nós temos alguns atributos que nós podemos utilizar aqui dentro desse execute e dentro desse render. Então, os atributos que nós podemos utilizar são o seguinte: o primeiro, @form, você pode executar tanto no execute como no render. E quando você utiliza esse @form, você está falando para essa requisição Ajax utilizar todos os componentes que tem aqui dentro desse formulário. Então, se você utilizar aqui no execute, ou seja, ele vai submeter, fazer a submissão desse formulário inteiro para o bin. E quando você coloca @render, o @form, ele vai renderizar todo o formulário novamente. Então, nós podemos utilizar aqui, colocando novamente. Você pode ver aqui que, inclusive, os valores aqui do input text foram atualizados. Por quê? Porque você utilizou o @form. Outro que nós temos é o @this. O @this ele vai se referir ao elemento que está efetuando a requisição Ajax, nesse caso aqui o h:/command button. Se você colocar dentro do execute o @this, ele vai submeter e processar apenas o componente que contém a tag f:/ajax. E se você colocar @this dentro do render, você vai renderizar apenas esse componente. Então, se você trocar esses dois aqui, @this e @this, você vai acabar não tendo nenhuma ação, porque você vai trabalhar somente aqui com o botão enviar. E você vai ter aquele null pointer exception lá dentro do seu servidor novamente, porque você não enviou os valores. Nós temos também o @none, que simplesmente é nada. Você pode misturar ele, na verdade você pode misturar os dois. Então, por exemplo, digamos que você quer executar o formulário, mas você não quer renderizar absolutamente nada. Você pode colocar aqui @none. E você vai fazer a submissão, ele vai lá para o formulário, mas você não vai ter absolutamente nenhum elemento sendo atualizado na tela. Então você pode ver aqui que nós não temos nenhuma exceção, porque significa que ele entrou lá dentro. Porque entrar para fora é meio difícil. Vamos colocar aqui salt nome, salt sobrenome, só para confirmar que ele realmente entrou. Então, atualizando aqui, nós temos os dois valores em uppercase. E o último é o @all. Então, o @all ele significa todos os componentes que você tem na página. É como se você estivesse fazendo uma submissão da página inteira. Se você colocar ele no @render, se você colocar no @execute, ele vai estar fazendo a submissão de tudo que tiver aqui na página, tudo que for possível de ser submetido. Se você colocar ele dentro do render, o @all, você vai renderizar todos os componentes na página. Bom, a diferença entre isso e você fazer uma submissão normal, utilizando o método post e não Ajax, é que alguns estados aqui do cliente que estão fora do JCF, principalmente JavaScript, eles serão mantidos em alguns casos. Então, se colocando @all aqui, tudo será renderizado. Então, são esses 4 atributos que você pode utilizar. E lógico, você pode utilizar esses atributos com atributos específicos também. Então, por exemplo, digamos que você coloque @none, você falou nada, mas mesmo assim você vai lá e coloca aqui nome out, sobrenome out. Você vai lá para a página,
você não vai ter absolutamente nenhum comportamento. Por quê? Porque o none ele não vai renderizar absolutamente nada. Mas você pode misturar, por exemplo, o @this com outros. Então vamos tirar aqui, só por um momento. Utilizando o @this, ele vai renderizar somente o componente onde o Ajax se encontra. Mas se nós adicionarmos aqui o nome out e o sobrenome out, atualizando a página, nós temos aqui os dois elementos. Então você pode combinar eles, contanto que você não tenha o @none, porque você já está dizendo que não é para renderizar absolutamente nada. Então você pode brincar de fazer várias misturas aqui com @form, @this, @all, @renderform e assim por diante. Depende da necessidade que você esteja precisando. Agora, outra coisa interessante é que às vezes você não vai ter apenas um único formulário, às vezes você vai ter mais de um formulário. Então, imagina a seguinte situação. Você tem um segundo formulário e você tem também esses dois aqui. Vamos colocar nome out2 e sobrenome out2. Digamos que se você quiser utilizar o @form primeiro, vamos ver o resultado disso. Você tem apenas dois valores aqui. Por quê? Porque você está em formulários diferentes. O que acontece se você utilizar o @all? Utilizando o @all, você tem o segundo formulário também atualizado. E se você quisesse fazer atualizações específicas, digamos que você quer atualizar esse formulário, mas você quer atualizar apenas o nome out2 do segundo formulário. Bom, se você colocar aqui nome out2 e atualizar a página, você não vai ter nada. Por quê? Porque o JCF ele trabalha com árvores de componentes. Então, por exemplo, se você clicar aqui para inspecionar o elemento, você vai ver que o ID desse nome, na verdade, não é nome. Você tem um ID aqui, seguido de dois pontos, seguido de nome. Esse primeiro ID aqui é o ID do formulário. Então, você pode ver aqui que nós temos o ID do formulário, J_ID_T4, e ele sempre coloca aqui o nome do formulário, o ID do formulário, dois pontos, o nome. Então, esses dois pontos aqui é um separador universal que a gente pode trocar no JCF. Eu vou mostrar também para vocês como é que se faz. Então é sempre bom você colocar aqui um ID para cada um dos formulários, porque na hora de gerar os componentes você vai saber o que está sendo gerado. Então quando você procurar aqui pelo nome, você sabe que é form dois pontos nome. Se eu coloquei form 2, eu sei que esse nome out2 vai ser form dois pontos out2. Então vou colocando aqui form dois pontos nome out2. Atualiza a página. Então vamos colocar os valores aqui. William, Sony, enviar, não foi. Vamos ver por quê. Form, dois pontos, nome out. Opa, o nome do ID é form 2. Form 2. Então, nós temos aqui sendo renderizado. Lógico que você também poderia renderizar o formulário inteiro, form 2. E renderizar quantos forms forem necessários. Agora, um conselho que eu dou para vocês é vocês alterarem esse separador universal que o JCF monta aqui na árvore. Porque, principalmente se vocês quiserem utilizar jQuery, esses dois pontos ele é um separador utilizado pelo jQuery. Então, você vai ter que ficar utilizando o caractere de escape. Para você alterar, é só você ir lá no WebXML. Pode ser aqui, depois desse Facelet Skip, comentários, adicionar aqui context param javax.faces. Default, não, é separator char. Ele não está aparecendo aqui, mas o nome é esse aqui, separator underline char. Então javax.faces.separator underline char, e você pode utilizar o que você quiser. Eu geralmente utilizo o hífen.
Então, se você reiniciar agora o servidor, porque fizemos uma alteração no arquivo de configuração, você vai ver que o ID do componente agora é separado por um traço. Bom, e dessa forma você não vai ter problema com jQuery se você precisar utilizar ele para pegar os valores dos componentes. Só precisa lembrar de atualizar aqui. Form 2, por exemplo, traço sobrenome alt 2. Atualiza a página. E você tem aqui o sobrenome alt 2 sendo atualizado. Lógico, você também pode atualizar valores fora dos formulários. Então imagine que você tem aqui fora do formulário, você tem aqui, vamos chamar de outside, e você pode colocar aqui outside. Então como ele não está dentro de um formulário, o bot ele não vai criar para você um ID, você não precisa se preocupar. William, você só precisa do nome simples daquele ID. Então você pode ver aqui que cria um spam com ID chamado outside. Mas dentro do formulário ele sempre vai colocar montar essa árvore de IDs. Se você não quiser que faça isso, existe uma opção chamada Prepend ID falso. Mas eu não aconselho muito vocês utilizarem esse Prepend ID falso. Porque lembre-se que o JSF ele é renderizado no servidor e quando você começa a deixar as coisas como ela é no servidor e como ela é lá no lado do cliente, você pode acabar tendo problemas futuros com alguns componentes, principalmente o próprio F2. Ajax, que tem um método chamado Find Component. Então ele pode acabar tendo problemas aí para encontrar o componente, principalmente se o componente for um componente filho de um form. Então nós podemos deixar esse cara para lá. Então, nessa aula, isso é tudo que eu queria falar para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.